E a gente volta a falar agora da morte de Ozzy Osbourne. Para isso, eu recebo aqui no Hora News João Marcelo Boscoli, que é produtor musical. João, antes de tudo, quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite para participar dessa conversa. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, João. João, muita gente diz que Ozzy foi o inventor do heavy metal. Ele mesmo dizia que não. Mas eu queria ouvir a sua análise, a sua opinião. Qual que é a importância de Ozzy para o rock e para a música mundial, de uma forma geral? O Ozzy tem razão em dizer que não foi ele, né? Mas ele estava lá quando foi criado, porque a banda dele, Black Sabbath, é responsável por essa sonoridade, né? Tudo começa com um acidente, né, do guitarrista. Quando ele trabalhava numa metalúrgica, ele perdeu 2 dedos, né? Algo que já vimos no jazz acontecendo com Django Reinhardt, né? Que era um guitarrista que sofreu queimaduras. Enfim, o homem, ele perdeu os dedos e, em função disso, ele desenvolveu uma maneira de tocar, né? Ele baixou a afinação das cordas para conseguir mais maleabilidade, e criou riffs, né? São motivos ali musicais concisos, né? Coisas que se repetem como se fosse um mantra. E aí, claro, ele é um elemento, e os outros integrantes construíram essa nova paisagem sonora musical. E a voz do Ozzy é uma voz que tem um timbre único. E ele muito rapidamente começou a utilizar, dentro dessa sonoridade da banda, o estúdio como um instrumento musical. Ou seja, a voz do Ozzy sempre teve efeitos feitos, assim, criados, melhor dizendo, sobre medida para ele. Então você tem a voz dele, uma segunda dobra, os efeitos como ecos, né? Salas que parecem que ele está num lugar maior ou menor. Ele foi construindo um conjunto de efeitos, tratando a voz de forma similar à maneira através da qual as guitarras foram tratadas através dos pedais de efeitos, né? Então, acho que essa junção e os temas, né? Os temas que visitavam essa cinematografia de terror e de suspense, meio, me parece muito o cinema B, assim, né? E aí foi criando uma atmosfera musical e temática que, com a figura dele ali na frente, o olhar, a disposição dele no palco, né, e o timbre vocal dele, que era único, acho que chegaram a essa fórmula que se convencionou chamar de heavy metal. É claro que nunca ninguém faz nada sozinho. O artista é um repórter do seu tempo, há ali o espírito da época, vamos dizer assim, mas tem alguns que conseguem captar isso e transformar num som que define, né, uma época e acaba se tornando um gênero. Então, acho que ele foi muito ponderado e humilde de dizer que não foi ele que inventou, mas ele estava numa banda que é uma banda onde isso começou, nasceu. E é muito bonita a história dele, né, Renata? Porque ele sai da banda, ele é substituído, né, pelo Dio, que vinha de uma outra banda importante, né, uma série de maus comportamentos e tal, e desiludido de si, desiludido de tudo, ele conhece a esposa dele, que acredita nele e acaba impulsionando a carreira dele, e ele entra numa nova etapa, né? Conversando hoje com um amigo que é um especialista, que gosta muito desse gênero musical, ele acha que o álbum do Ozzy solo de 80 é um álbum que ajudou a desenhar o que seria aquele rock glam, né, dos anos 80, né, influenciando muitas pessoas e artistas que vieram depois. Então, certamente, é uma figura muito importante, sobretudo no último quarto do século XX, no mundo do rock and roll, né, e no século XXI como uma grande celebridade mundial. Tem um ponto que você trouxe que é muito interessante, João, porque o Ozzy conseguiu, diferentemente de outros nomes, de romper ali a bolha do rock e acabar entrando na cultura pop também. O que foi crucial na sua visão para que isso acontecesse? Foi muito por conta do reality da MTV ali, mostrando um pouco mais da família? De que forma que você acha que o nome dele conseguiu ali entrar também na nova geração, fazer com que pessoas da nova geração conseguissem acompanhar, também admirar o trabalho dele? Como é que ele conseguiu romper essa bolha do rock para se tornar um ícone pop?
A música pop, Renata, eu sempre penso que é uma das coisas mais camaleônicas e mutantes que eu pude observar na minha vida, assim. A música pop não é algo em si. A música pop no mundo, nos anos, sei lá, 30, era o jazz. A música pop no mundo, nos anos 60, era o rock, né? Então, ele surge no momento em que o rock and roll explode por todo o planeta, e desde sempre, todos os passos do Ozzy tiveram marcas registradas. Então ele aparece no Black Sabbath, né, com essa cultura toda, a imagem, os temas, o som, tá lá. Quando você vê o Ozzy gravando o primeiro álbum, tudo nele é interessante. O jeito que ele pintava os olhos, né, a maquiagem, a roupa, o cabelo, isso pré-rede social, enfim, esse momento que vivemos com esses microciclos de 15 segundos, com muita imagem, muita informação. Ele sempre teve uma logo do nome dele, quer dizer, tudo nele sempre foi absolutamente pessoal e, ao mesmo tempo, pop, no sentido de ser algo de assimilação instantânea. Então, quando ele chega, na minha opinião, a um reality, ele já era uma estrela cheia de mistérios, cheia de histórias folclóricas que a gente às vezes acha que não é possível que ele tenha feito isso, né? Como, por exemplo, voa um morcego no palco, ele achou que era de borracha e pegou e deu uma dentada no morcego e era um morcego de verdade. E aí a gente, claro, naquela época não é possível, é possível. E aí ele foi construindo essa aura, né, essa coisa folclórica e cheia de mistérios, e de repente você descobre que essa figura emblemática vai ter uma câmera ligada em casa 24 horas por dia. Então eu acho que o Ozzy, antes do reality, ele trouxe sempre essa capacidade de comunicação e de sintetizar um momento próprio. Muita personalidade, né? Você olha para o Ozzy, todas as fotos, né? Ele nunca está num jeito habitual, ele é Ozzy o tempo inteiro. Quando coloca uma câmera dentro da casa dele e a gente vê que aquele príncipe das trevas, que era o personagem como se fosse um conde Drácula aí do rock and roll, ele não é aquilo, ele é uma pessoa amorosa, atenciosa, repleta de dúvidas, de inseguranças. Então foi realmente uma mistura interessante que colocou ele para uma outra geração num lugar muito especial, né? E agora o que é bom é que quando você revisita, né, Renata, você vê que a música dele, né, a música do Ozzy, sobretudo do Black Sabbath, que ele faz parte, é um cheque que sempre vai ter fundo, né? Nunca vai falhar. Ele pode ter um momento da carreira solo que gostem mais, menos, mas o Ozzy é, antes de tudo, na minha opinião, um músico, um cantor, uma pessoa do mundo da música. Agora, de fato, esse personagem é um personagem muito interessante, né, João? Tem toda uma energia de palco, uma performance cênica que chama muita atenção e que, inclusive, influenciou várias outras bandas, vários outros artistas que vieram depois, né? É verdade, em todos os sentidos, né? O comportamento. É claro que, como, né, uma pessoa hoje que tem a minha idade, né? Eu tenho 55 anos, eu me preocuparia se visse um ídolo como esse naquela época propondo e fazendo as coisas todas, né? Então, até esse elemento de parecer uma ameaça, de parecer, apenas parecer, né, uma figura perigosa, aquilo que se convencionou chamar de um mau exemplo, essa síntese que ele propôs e que ele acabou representando é algo muito forte, né, para a comunicação, é algo que captura a nossa atenção. Eu não acredito que ele vai fazer isso, eu não acredito que ele fez isso todo o tempo. É uma influência, sim, e muitas das coisas que ele fez de maneira espontânea ou assim confiando na opinião das pessoas que estavam no seu entorno se tornaram padrão, né? Então ele tem uma logo, né? Hoje é muito comum um artista ter uma logo. Eu não estou querendo dizer que ele inventou tudo, mas ele adotou procedimentos que não eram tão comuns como hoje são e colocou uma assinatura própria. E como eu acredito que seja um grande artista, ele consegue capturar o espírito da época, ele faz uma reportagem daquele momento. Só que, de certa forma, ele acrescenta algo tão pessoal que torna aquela mensagem única, né? Como se ele
capturasse o que está acontecendo, trouxesse para dentro de si, processasse, acrescentasse muito da sua vida pessoal, da sua vivência, do seu ponto de vista artístico e devolvesse isso para aquele momento que ele está vivendo, aquele período ali, vai 68, 69, 70, 71, através de obras. E essas obras, elas dialogam com aquele momento, mas dialogam sempre com as sociedades que vêm num futuro, né? Então, tem discos que duram semanas, tem discos que você escuta durante 2 ou 3 anos, e há artistas e álbuns que vão pisando, parece que vão pisando, cada passo é uma década, né? E a música, sobretudo do Black Sabbath, é uma música que vai caminhando cada passo numa década diferente. É muito difícil imaginar que a gente não vai ouvir mais o Ozzy, que é uma parte integrante disso, porque a voz dele é a solução perfeita para aquela paisagem musical instrumental, né? Então é muito difícil imaginar algum momento da história onde essa banda e a contribuição inestimável dele vai ser esquecida, né? Eu acho que é meio para sempre, assim, né? Para sempre. João, você falou sobre essa dicotomia aí, esse personagem que ele criou, um tanto quanto excêntrico, e também o outro lado que ele acabou mostrando, quando expôs ali a família no reality, acabou se mostrando de uma outra forma também para a nova geração. E no começo do mês, a gente chegou a mostrar aqui no Hora News, ele se juntou à banda Black Sabbath para um show de despedida e teve uma renda milionária que foi toda doada para caridade. Você acha que esse tipo de ação, agora na reta final de vida, de carreira, pode mudar ainda mais o modo como ele era visto, mesmo saindo ali do rock pesado? Eu acho que, no final das contas, como adultos, a gente deve lembrar que é um personagem, né? Certa vez eu vi um artista que fazia o Incrível Hulk nos anos 70 na TV, um halterofilista, o Lou Ferrigno, dizendo que cansou de ir a festas onde as pessoas pediam para ele virar o Hulk, assim. E ele achava inicialmente que as pessoas estavam tirando sarro dele, mas não, né? Então, em algum momento, algumas pessoas misturam a fantasia à realidade. Ele era um personagem, uma persona pública. Claro que durante a juventude, inclusive pelo momento histórico, né, tem uma série de medidas e de excessos que ele cometeu, que ele mesmo depois refletiu a respeito. Mas, independentemente disso, era uma figura, um personagem, né? O super-homem não voa fora do cinema, né? Então, claro que tem elementos reais ali, musicais, o jeito de olhar a vida, o jeito de olhar o mundo, mas o fato de o Stephen King escrever livros de terror não quer dizer que ele seja um cara capaz de fazer o que os seus personagens fazem. Ozzy Osbourne, claro, é um artista, uma pessoa que se manifesta através da música, coloca suas emoções, sentimentos e ideias através da música, mas, assim, é uma persona pública, né? Então, como eu disse, é como imaginar que o super-homem vai voar fora da tela. Agora, essa maturidade, que talvez ele nunca tenha imaginado que chegaria à idade que chegou, e a noção da vida como ela é mesmo, né? De você ter filhos e ver os dramas no mundo, e você conseguir usar o seu prestígio, o seu dinheiro para alterar isso, é algo muito bacana, né? Acho que sempre foi popular isso. Acho que o grande marco foi em 85, né? Através do Live Aid, né? Que muita gente participou, os artistas perceberem que podem colocar o seu prestígio a serviço de algo maior, né? De ajudar a diminuir um pouco o sofrimento no mundo. E se você fizer uma pessoa sofrer menos, eu acho que já vale, né? Agora, sempre lembrando, é um artista de música muito interessante, com uma banda das maiores, das mais importantes da história do rock and roll e da música contemporânea, e uma figura que vale a pena ser ouvida, independentemente das suas histórias, dos folclores urbanos que envolvem essa figura divertidíssima, eu posso dizer. Eu sempre achei ele muito engraçado, ele nunca me deu medo, ele sempre me deu, além de um prazer de ouvir algumas músicas, muita alegria, assim, sempre dei muita risada com o Ozzy, uma figura assim que você fala, não é possível, né? Mas ele não é apenas um personagem folclórico, é, sem dúvida nenhuma, um artista muito importante, uma das últimas luzes, né, que vão se apagando aí do século XX, né? A gente está vendo um século dizer adeus, e o Ozzy é uma figura muito importante nesse último quarto do século XX, né? Curioso o momento que vivemos.
Sem dúvida, é uma figura única, um artista que marcou época e que vai ficar para a história com certeza. João Marcelo Bosco, eu quero te agradecer muito, viu? Mais uma vez pela conversa, muito bom tê-lo aqui conosco. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Até a próxima, Renata. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Sempre que quiserem falar de música, eu estou à disposição. Um prazer, é uma honra. Até mais.